Se você gosta de histórias reais que parecem filme, já se inscreve no canal agora, porque o que eu vou te contar aconteceu dentro da minha própria casa. Eu nunca deveria ter instalado aquela câmera. Sério, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria isso. Porque o que eu vi naquela noite não foi só uma traição. Foi algo muito pior. Meu relacionamento não estava perfeito, mas também não estava destruído. Só que, de um tempo pra cá, meu marido começou a agir estranho. Coisas pequenas, mas que começaram a se repetir. Ele escondia o celular, saía mais do que o normal, e sempre tinha uma explicação pronta. Sempre calmo demais, sempre perfeito demais. E isso começou a me incomodar, porque quanto mais eu observava, mais parecia que eu não estava vendo tudo. Como se tivesse alguma coisa acontecendo, escondida de mim. E foi aí que eu tomei uma decisão. Eu instalei uma câmera dentro da minha própria casa. No começo, eu me senti até ridícula. Dias passaram, e nada. Tudo parecia normal. Eu comecei a achar que era paranoia, que talvez eu tivesse exagerado. Mas então, veio aquela noite. Eu estava fora de casa, e sem pensar muito, abri o aplicativo da câmera. Só por curiosidade, sem esperar nada. E foi aí que eu vi. Ele entrou em casa, acompanhado de uma mulher que eu nunca tinha visto antes. E naquele momento, eu percebi que tudo que eu desconfiava era só o começo. Eu fiquei parada, olhando para a tela, sem entender direito o que estava acontecendo. No começo, parecia exatamente o que você está pensando. Mas tinha algo estranho. Eles não estavam nervosos, não estavam com pressa. Não estavam com medo. Eles estavam confortáveis, como se aquilo já tivesse acontecido antes. Como se aquela casa não fosse mais minha. Naquele momento, meu coração começou a acelerar de um jeito que eu nunca tinha sentido. Eu queria desligar. Queria fingir que não estava vendo aquilo. Mas eu não consegui. Eu continuei assistindo. Cada segundo parecia mais pesado que o anterior. Eles começaram a conversar. E foi aí que tudo ficou pior. Porque não era uma conversa normal. Não era sobre sentimentos. Não era sobre o que você esperaria de uma traição. Eles falavam de coisas que eu nunca tinha ouvido. Detalhes, planos, situações que simplesmente não faziam sentido. Era como se existisse uma parte da vida dele completamente escondida de mim. E quanto mais eu ouvia, mas eu percebia que aquilo não era algo recente. Aquilo já vinha acontecendo há muito tempo. Muito mais tempo do que eu imaginava. E então, ele falou algo que me fez travar completamente. Ele mencionou meu nome, mas não como esposa. Não como alguém importante, mas como um problema. Como alguém que estava no caminho. E naquele instante, eu entendi que aquilo não era só uma traição. Era algo muito maior. Muito mais errado e muito mais perigoso. Se você está entendendo até aqui, deixa o like nesse vídeo, porque o que aconteceu depois foi ainda pior, porque naquela noite, eles fizeram algo que eu nunca imaginei ver. Eu não conseguia parar de assistir. Era como se eu estivesse presa naquela tela. Cada segundo parecia mais pesado, mais estranho, mais errado. Eles continuavam conversando. Mas agora o clima tinha mudado. Não era mais só algo escondido. Parecia planejado. Ele se levantou. Foi até a janela. Olhou para a rua. Como se estivesse verificando alguma coisa. Como se tivesse medo de alguém ver. Mas não era um medo normal. Era controle, cuidado, precaução. E isso me deixou ainda mais inquieta. Porque aquilo não parecia uma situação impulsiva. Parecia rotina. Então ele voltou, sentou ao lado dela e disse algo que me gelou completamente. Ela não desconfia de nada. Eu senti um peso no peito na hora, mas antes que eu pudesse processar aquilo, ele continuou. E mesmo que descubra, já vai ser tarde. Naquele momento, eu parei de respirar por alguns segundos, porque aquilo não era mais sobre traição. Aquilo era sobre algo muito maior. Muito mais errado, muito mais perigoso. Eles começaram a falar mais baixo, mas eu ainda conseguia ouvir partes.
Palavras soltas, planos, datas, e tudo aquilo não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Era como se eu estivesse assistindo uma parte da vida dele que nunca foi para mim. Uma parte escondida, proibida. E então, aconteceu. Ele pegou algo pequeno, que estava escondido dentro da bolsa, colocou sobre a mesa. E naquele instante, eu senti que aquilo ia muito além do que eu imaginava, muito além de qualquer traição. Eu não sabia exatamente o que era, mas eu sabia de uma coisa. Eu não deveria estar vendo aquilo. E mesmo assim, eu continuei assistindo. Eu fiquei olhando aquilo, tentando entender o que estava acontecendo. Mas nada fazia sentido. Aquilo não parecia algo simples. Não parecia algo que começou por acaso. Parecia planejado. Muito bem planejado. Eu não conseguia desviar o olhar. Ele continuava ali, completamente tranquilo. Como se aquilo fosse normal. Como se aquela situação não tivesse nada de errado. E foi aí que eu entendi. Eu não conhecia aquela pessoa. Não de verdade. O homem com quem eu vivia tinha uma parte da vida que nunca foi minha. Uma parte que eu nunca vi. E que talvez eu nunca deveria ter visto. Eu fiquei alguns minutos ali, só observando, sem reação, sem conseguir pensar direito. Até que eu tomei uma decisão. Eu não ia confrontar. Não naquela hora. Não daquele jeito. Eu precisava sair dali. Eu precisava pensar. Porque aquilo não era só traição. Era algo muito mais profundo, muito mais errado e muito mais perigoso. Naquela noite, eu não voltei para casa. Eu fiquei dentro do carro, tentando entender o que fazer, tentando encaixar tudo aquilo na minha cabeça. Mas não encaixava. Nada encaixava. No dia seguinte, eu fiz algo que nunca imaginei que faria. Eu simplesmente fui embora, sem aviso, sem discussão, sem explicação. Porque depois do que eu vi, não existia mais nada para salvar. E até hoje, eu penso naquela noite, não só pelo que aconteceu, mas pelo que eu nunca consegui entender. Porque tem coisas que quando você vê, você nunca mais consegue esquecer. Se você quer mais histórias como essa, já se inscreve agora no canal, porque aqui a gente mostra o que ninguém tem coragem de contar. E acredita em mim, isso foi só o começo.